estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos uma aula de história. Lembrem lá dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, use máscara. E lembre que a professora fala, tem que cobrir a boca e o nariz. Nada de deixar para fora, que senão não adianta nada. Lave sempre suas mãos antes e depois das aulas. E escolha aí um lugar bem confortável para você assistir às aulas, colocar seus materiais, fazer as atividades, que nós temos muitas coisas para aprender hoje. E por falar em materiais, nós vamos precisar dos seguintes materiais hoje. O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo aí para você deixar esses materiais bem pertinho de você. E antes da gente começar o tema de hoje, vamos fazer a revisão da aula passada, que o tema foi a ocupação e o povoamento de Curitiba, povos originários. Nós vimos que os tinguis da nação Tupi-Guarani eram os indígenas que habitavam aqui os campos de Curitiba. Vimos isso através do HQ, né? Viagem pela História de Curitiba. Vamos continuar usando ele hoje, certo? E vimos que a moradia dos tinguis era bem diferente das tradicionais ocas indígenas, daquela ideia que a gente tem de ocas indígenas. Eles moravam em buracos no chão, que eram cobertos por folhas de palmeiras, certo? Vimos que esses indígenas foram agricultores e ceramistas. Algumas pesquisas arqueológicas colocam essa aldeia como uma das primeiras a produzir cerâmica aqui no Brasil. Eles viviam na região do Rio Paraná há mais de 2000 anos. E eles se alimentavam dos produtos da sua caça, da pesca, da coleta de frutas, sementes, raízes, mel, entre outros, e também dos alimentos que eles plantavam. E o que eles mais cultivavam era a mandioca e o milho, certo? E também vimos que ainda existem reservas indígenas aqui no Paraná. No total são 17 reservas. E segundo o PIB socioambiental, PIB, Povos Indígenas do Brasil, atualmente encontramos os seguintes povos indígenas no Paraná: o Guarani, Guarani Nandevá, Caigangue e Chetás, certo? E nós conhecemos a aldeia urbana Cacané-Porã, que é uma aldeia urbana aqui de Curitiba, ou seja, fica dentro da cidade de Curitiba, no bairro Campo de Santana. São 35 casas de alvenaria, ou seja, estou isso ano passado, né, de tijolo e cimento. E se são 35 casas, são 35 famílias que moram nessa aldeia, certo? E o legal dessa aldeia é que as casas estão dispostas em círculo, sem muros separando uma das outras. E no centro tem uma praça onde que tem uma oca de madeira, certo? E hoje vamos começar de uma forma diferente. Olha a atividade que a Vivi vai nos propor. Para descobrir o tema da aula de hoje, complete o quadro escrevendo a letra inicial de cada figura. Então, para descobrir sobre o que nós vamos falar hoje, você vai trocar ali onde tem a figura
Você vai ver qual é a figura, qual é a letra que inicia aquela figura e marcar essa. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? E daí, conseguiu descobrir? Vamos ver se você fez certo? Boca, primeira letra, B. Anel, letra A. Nuvem, letra N. Dado, letra D. Estrela, começa com a letra E. Ilha, a letra I. Régua, letra R.
Anel de novo, a letra A. Nuvem de novo, letra N. Tesoura, tesoura começa com a letra T. Estrela, letra E. E sapato, a letra S. Formou a palavra bandeirantes. E olha lá o que a Vivi vai perguntar. Bandeirantes, você sabe o que é isso? E ali ela deu 3 alternativas. Será que Bandeirantes é o nome de uma fábrica? Será que é uma cidade do Paraná? Ou uma rede de TV? O que você acha? Qual desses é sobre o que nós vamos falar hoje? Esses 3 estão certos. Bandeirantes é uma fábrica, e uma fábrica de brinquedos. É uma cidade do Paraná, que fica a 281 quilômetros aqui de Curitiba. E também é uma rede de TV. Será que nós vamos falar disso da aula? Vamos descobrir? E a Vivi veio falar que hoje nós temos a aula 9 e o tema é Ocupação e Povoamento de Curitiba. Bandeirantes. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo a aula 9, História, e o tema, a ocupação e o povoamento de Curitiba, os bandeirantes. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
registrou a aula? Nós vamos começar descobrindo quem foram os bandeirantes. Já sabemos pelo tema ali que eles foram responsáveis pela ocupação e povoamento de Curitiba, ou seja, pelo início da cidade. E nós vamos começar observando algumas obras de artes que representam os bandeirantes. Olhem lá na tela. A primeira obra é do artista Rodolfo Amoedo e se chama Bandeirantes. A segunda é de Henrique Bernardelli e se chama Chefe Bandeirantes Fernão Dias Pais Lemes. Opa, aparece duas pessoas. Já sabemos que bandeirantes, então, são pessoas. Os bandeirantes eram desbravadores. Eles montavam expedições e iam conhecer as terras que ainda não eram colonizadas, que tinham como habitante os indígenas. Nós vamos ler um texto sobre eles que cita que tipo de expedição que eles participavam. Os bandeirantes eram pessoas que, no início da colonização do Brasil, participavam das expedições desbravadoras pelo interior do país, realizadas a partir do início do século XVII e por todo o século XVIII. Nessa época, eram organizadas dois tipos de expedições. As entradas, que eram expedições oficiais e começaram a ser feitas antes no século XVI. As bandeiras, que eram de iniciativa particular. Então, os bandeirantes, eles juntavam várias pessoas, que eles chamavam até de comitiva, e entravam no meio das matas para conhecer o que tinha, para, além de conhecer, ter o seu espaço, né, para conquistar aquelas terras. Só que nós temos que pensar que antes deles conquistarem essas terras, já existiam habitantes, que eram os povos originários, os nativos, certo? Além de reconhecer as terras, eles aprisionavam os indígenas para serem escravizados e para procurar riquezas, minerais, principalmente o ouro, certo? E existia dois tipos de expedições. As entradas eram organizadas pelo governo português. Começaram até lá no século XVI. E eles vinham então reconhecer a terra e escravizar os indígenas. E eles vinham procurar também riquezas minerais, como o ouro. Já as bandeiras eram expedições organizadas por pessoas particulares, fazendeiros, comerciantes, aventureiros. E também tinha a finalidade de aprisionar os indígenas e procurar riqueza. Então, entradas pelo governo português e bandeiras que eram por pessoas particulares. Mas a ideia era a mesma: conhecer a terra, escravizar os indígenas e procurar riqueza. E também estabelecer, né, o espaço deles, conquistar aquela terra, certo? E o Curitibinha e o Gibi, ou HQ, Viagem pela História de Curitiba, vão embarcar com a gente nessa aula, certo? Nós vamos ler a parte 2, que fala sobre os bandeirantes, e a parte 3, que fala da mineração. Mas nós vamos fazer um pouco diferente. Nas outras aulas eu vou falando e explicando. Nessa aula eu vou ler a história com vocês e nós vamos destacar os nomes de pessoas que aparecem. Por que os nomes de pessoas? Porque essas pessoas fazem parte da história de Curitiba. E também os nomes dos lugares. Por que nomes de lugares, professora? É os lugares que passaram até chegar aqui, onde começaram a estabelecer a cidade de Curitiba, certo? Então eu vou lendo e do ladinho vai aparecer um quadradinho com o nome da pessoa, com o nome dos lugares. E eu até vou dar uma dica para vocês. Quando for nome de pessoa, vai estar em azul. E quando for nome de lugar, vai estar em verde, certo? Vamos lá? Tudo ocorria bem na aldeia, até o dia em que apareceram os bandeirantes, que pelos caminhos do Piabiru
aqui chegaram para caçar os índios e levar ouro. Ó, já destacamos caminho do Peabiru. Sim, prenderam os índios para fazer deles pessoas escravizadas. Caçar os índios, como os portugueses fizeram com os negros da África, trazidos como escravizados ao Brasil? Que feio! Um dos primeiros bandeirantes a liderar uma bandeira foi Baltazar Carrasco dos Reis. Não é à toa que tem Carrasco no nome. Então vamos destacar esse nome. Baltazar Carrasco dos Reis. Na vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, no litoral paranaense, estavam as primeiras minas de ouro do Brasil. Logo, elas se tornaram escassas, levando os bandeirantes a desbravar os sertões rumo ao Planalto, onde surgiria Curitiba. As minas eram exploradas desde 1578 na vila de Paranaguá. Aqui temos dois lugares, a vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá e Curitiba. Dizem que os campos de Curitiba foram descobertos pela expedição de Pero Lobo em 1531. Mais um nome, Pero Lobo. A notícia da existência das minas de Curitiba se espalhou, atraindo os primeiros garimpeiros para a região. Até então, aqui só havia os pinheirais. Daí, o governador do Rio de Janeiro pediu ao general Ébano Pereira para verificar a informação das novas descobertas. O nome, então, de Ébano Pereira. Em 1649, Ébano Pereira, capitão das canoas de guerra da Costa do Sul, comandou uma expedição para explorar a mata, subir os rios e chegar ao Planalto em busca de ouro. Ébano Pereira recrutou o pessoal para sua expedição na vila de Paranaguá. Eles se estabeleceram à margem esquerda do rio Atuba, entre os atuais bairros de Vila Perneta e Bairro Alto. Ah, bom, afinal, até onde sei, o Marco Zero da cidade fica na Praça Tiradentes. Depois se mudaram para um local às margens do Rio Ivo, atual centro de Curitiba. Adorei saber que Curitiba significa muito pinhão. Eu amo pinhão. Eu também. Puxa, que aventura foi essa, hein? Estou adorando aprender sobre a nossa cidade. E aqui nós destacamos Marco Zero, Praça Tiradentes. Então acabamos de ler as duas partes da história, sobre os bandeirantes e sobre os mineradores. Vamos recordar. Então os bandeirantes, eles vieram pelo caminho do Peabiru. A ideia era aprisionar e escravizar os indígenas e procurar riquezas, principalmente o ouro. Um dos primeiros bandeirantes que realizou uma expedição aqui no Paraná foi o Baltazar Carrasco dos Reis, que ele chegou aqui vindo por Paranaguá. Além dele veio também o bandeirante Pero Lobo. A notícia que aqui tinha ouro fez muitas pessoas virem para cá. E o governador do Rio de Janeiro, naquela época não existiam tantos estados, não era separado em estados, então aqui em Curitiba, Paraná nem existia. E era o governador de lá que meio que mandava em tudo. Pediu para Ébano Pereira vir aqui ver o que estava acontecendo, se tinha mesmo ouro e tomar posse desse ouro para ficar com o governo, não com as pessoas, certo? E ele chegou e se estabeleceu com uma comitiva, que eram pessoas lá de Paranaguá, né, que ele convocou para trabalhar para ele. Ele se estabeleceu perto do Rio Atuba. Rio Atuba não é um lugar? Rio Atuba é um rio aqui de Curitiba, depois que eles mudaram
perto do Rio Ivo, que fica ali no centro de Curitiba. Ficava, né? Hoje ele é canalizado, passa pelo meio do centro, a gente nem vê por baixo, né? Das calçadas e ruas. E ali eles colocaram, então, o Marco Zero, que é um ponto, né? Que eles começam a dar início à cidade. Tudo isso nós vimos nessa história. Mas eu acho que eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Mineradores. Você sabe o que é um minerador? Minerador são pessoas que trabalham nos rios, né, com as pedras, tentando achar pedras preciosas. No caso, aqui em Curitiba, era o ouro, certo? Vamos ver os nomes de pessoas e de lugares que nós marcamos. Caminho do Piabiru, Baltazar Carrasco dos Reis, Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, Pero Lobo, Curitiba, Ébano Pereira e Marco Zero, Praça Tiradentes, certo? E agora, lembra que a professora falou que está de verde é lugar, o que está de azul são pessoas. Agora nós vamos falar de cada um. Caminho do Piabiru. Os indígenas guaranis o chamavam de Piabiru porque na língua deles significa caminho. E aqui está o mapa do caminho do Piabiru. Olhem lá, prestem atenção. O que está representado em vermelho é o caminho do Piabiru. Ele ligava o Oceano Atlântico a uma cidade no Peru. Existia também outros ramais, ou seja, outros caminhos. Esses partiam de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e está representado ali de verde claro. Esses caminhos, né, passavam por matas, rios, pântanos, cataratas. Então era, que nem falo, os bandeirantes vieram desbravar, era um caminho que desbravava então as novas terras. E o legal é que ainda existe vestígios desse caminho aqui no Paraná. Essas fotos mostram como ele está em Morretes. E nós vamos conhecer quem foi Baltazar Carrasco dos Reis. Foi um bandeirante brasileiro e um dos fundadores da cidade de Curitiba. Possuía grandes extensões de terra nos Campos Gerais de Curitiba, no litoral paranaense e na Vila de Santana de Parnaíba. Então ele foi um importante bandeirante que ajudou a fundar a nossa cidade aqui de Curitiba. Para chegar até aqui, ele veio da Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, que é um outro nome que nós também destacamos. Essa vila hoje recebe o nome de Paranaguá, conhecida também como Cidade Mãe do Paraná. Sabe por quê? É a cidade mais antiga aqui no Paraná. E ela fica no litoral paranaense, ali pertinho das praias. Paranaguá significa grande mar redondo em Tupi-Guarani. Um dos pontos mais importantes de Paranaguá é o Porto de Paranaguá. Ele é o maior porto exportador de produtos agrícolas do Brasil, em destaque para a soja em grão. Ele recebe navios para fazer esse transporte. E ali tem duas fotos. Uma foto colorida, que é uma foto mais atual, e a preta e branca é antiga. Porém, não é da época dos bandeirantes, porque naquela época não existia nem máquina fotográfica e nem celular para ficar tirando foto. Essa foto é antiga, mas ela é de 1960, ou seja, de 61 anos atrás. E é legal a gente olhar as fotos e fazer a comparação, até o tamanho do navio que estava na foto antiga e agora. Os navios foram ficando cada vez maiores, certo? Quando perceberam que não havia mais riquezas a serem descobertas e exploradas em Paranaguá, os bandeirantes montaram sua comitiva e subiram a Serra do Mar, em direção a Curitiba. Um dos primeiros bandeirantes a fazer isso foi o Pero Lobo, que tem uma história bem interessante. Uma expedição partiu de Cananéia,
no litoral da capitania de São Vicente, em 1º de setembro de 1531. Subindo a Serra do Mar, vieram em direção a Curitiba. O capitão da expedição chamava-se Pero Lobo e comandava 80 homens. Meses se passaram e nenhuma notícia tiveram desses desbravadores. Constatou-se que eles ou se perderam ou morreram. Até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu, mas sabe-se que dos 80 integrantes, nenhum retornou vivo. Então essa foi uma expedição desaparecida. Alguns historiadores relatam que houve um confronto entre os bandeirantes e os indígenas locais, e todos acabaram mortos. Mas, na verdade, não tem nada para comprovar isso. Mas, mesmo assim, o nome de Pero Lobo ficou por ser um dos primeiros bandeirantes a tentar chegar aqui nos campos de Curitiba. Muitas pinturas, e essa é do pintor Henrique Bernadelli, mostra esse confronto. Então ele imaginou como seria e fez a pintura. Esse confronto então entre os indígenas que estavam defendendo suas terras, e é claro, eles não queriam ser escravizados, e os bandeirantes que queriam desbravar, encontrar novos caminhos e até tesouros. Por isso eles aprisionavam os indígenas, já que os indígenas moravam nesse local. E isso gerou vários conflitos e até mortes. Que triste, né? Mas as expedições bandeirantes, principalmente de Baltazar Carrasco dos Reis, chegaram aqui em Curitiba e começaram a se estabelecer, construir suas moradias, procurando principalmente ouro. Essa é uma aquarela pintada por Carlos Rambenthal. É do ano de 1888, ou seja, de 133 anos atrás, e mostra a vida da cidade nessa época. E olhe como que era nessa época. E pense como está Curitiba hoje em dia. Em todos os lugares que tem em Curitiba. Tem bastante. Tem muitos pontos turísticos, né? Então nós vamos fazer uma atividade. Desenhe um lugar de Curitiba que você mais gosta. Como eu falei, pode ser ponto turístico ou até outro lugar aqui de Curitiba que você gosta muito. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, já desenhou o lugar que você mais gosta aqui de Curitiba? Se você não terminou agora, pode terminar depois. E vamos continuar a nossa história falando de Ébano Pereira. Esse monumento que aparece, ou seja, essa estátua, é em homenagem a Eleodoro Ébano Pereira e fica na Praça Santos Dumont, no centro de Curitiba. E embaixo dessa estátua tem uma base e tem um painel de azulejos. O que está escrito no painel está escrito ali do lado. Vamos ler? Eleodoro Ébano Pereira, nomeado Capitão-General da Armada de Guerra das Canoas dos Mares do Sul, por carta patente de setembro de 1648, graças à experiência que trazia do sertão de Paranaguá, recebeu prerrogativas de descobrimento e administração das minas da região. 10 anos depois, foi nomeado provedor das minas e da Casa de Fundição de Ouro de Paranaguá pelo capitão-mor Gabriel de Lara, permanecendo nessa função até 1652. Então, Ébano Pereira desbravou a região da Serra e veio procurar riquezas e é considerado um dos fundadores da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que hoje é Curitiba. E na história ali do Curitibinha falava do Marco Zero, que fica na Praça Tiradentes. E o que é a Marco Zero? Quando começa uma nova cidade, era costume na época colocar o Marco Zero, que é o local onde a cidade teve origem. Em Curitiba fica na Praça Tiradentes, quase na frente da catedral. Olha lá, ele marcadinho ali no círculo. Vamos falar desse monumento que aparece então marcado. Ele traz informações bem importantes. No nosso Marco Zero, também tem a distância e a direção, que ficam os seguintes estados e cidades: Santa Catarina, Paranaguá, São Paulo e Iguaçu, ou seja, Foz do Iguaçu. Ele é um monumento quadrado. O lado que tem a placa do estado ou cidade é o lado que ele fica também. Por exemplo, se fico do lado que aparece Santa Catarina, é o lado que fica aquele estado, só que bem mais distante. Tanto que em cima do Marco Zero tem uma placa que aparece à distância. E olhe lá, Vivi trouxe uma ideia para nós. Prestou atenção na aula? Agora escolha a alternativa correta para responder as perguntas. Então, nós vamos fazer um quiz. Eu vou fazer uma pergunta e vou dar 3 alternativas de respostas. Cada uma tem uma cor. E você deve falar ou a resposta certa ou a cor que está certa. Vamos lá? Como eram chamados os exploradores que chegaram a Curitiba pelo caminho do Piabiru? Em verde, bandeirantes; em rosa, governadores; e em vermelho, descobridores. E daí? Lembro de tudo que nós falamos durante a aula? Como que eles eram chamados?
Se você falou verde, bandeirantes, acertou. Vamos para outra? Um dos primeiros bandeirantes a liderar a bandeira foi verde, Ébano Pereira, vermelho, Baltazar Carrasco dos Reis e rosa, Pero Lobo. E você lembra qual foi? Tiveram 2 que vieram aqui para as regiões aqui de Curitiba. Mas um chegou e o outro, infelizmente, né? Não. Lembra qual foi? Baltazar Carrasco dos Reis. Mais uma pergunta. As primeiras minas de ouro descobertas aqui no Paraná estavam na vila de rosa, Paranaguá, vermelho, Peabiru e verde, Curitiba. E daí, quais foram as primeiras minas que foram descobertas aqui no Paraná? Se você falou Paranaguá, acertou. Vamos para mais uma pergunta. Em 1531, os campos de ouro de Curitiba foram descobertos pela expedição de qual general? Rosa, Pero Lobo, verde, Ébano Pereira, vermelho, Baltazar Carrasco dos Reis. E daí, sabe qual é a resposta? Ébano Pereira. E mais uma pergunta. Perto de que rio se estabeleceu a vilinha, que deu origem à cidade de Curitiba? Verde, Rio Paraná, vermelho, Rio Barigui, rosa, Rio Atuba. Se você falou Rio Atuba, acertou. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!